Materiais: um prato descartável, um ímã, uma agulha, água, papel ou guardanapo. Como fazer? Primeiro, coloque o prato sobre a mesa e encha com água até a metade. Com a agulha, você usará o ímã para imantar ela, ou seja, magnetizar ela. Para fazer isso, primeiro escolha um lado do ímã e com esse lado faça uma fricção entre a agulha e o ímã. Lembrando que o lado que você usa para magnetizar deve ser o mesmo por causa da polaridade do ímã. Então, para que dê certo, use apenas um dos lados. Para verificar se a agulha está de fato imantada, tente agarrá-la a um objeto metálico apenas utilizando de seu magnetismo condensado. Por fim, rasgue um pedaço de papel menor que a agulha e use da tensão superficial da água para o papel boiar sobre a água e logo em seguida ponha a agulha em cima. Com tudo feito, você verá que a agulha apontará para o norte. Explicação: o experimento da bússola mostra de forma prática a existência do campo magnético terrestre. Quando usamos uma bússola, ela tende a apontar para o norte geográfico, a não ser que uma força maior haja sobre ela. Isso ocorre devido a uma coincidência onde o norte geográfico se encontra muito próximo ao norte magnético da Terra. Inclusive, essa diferença entre o norte geográfico e o físico se chama de declinação magnética. Essa declinação varia de lugar para lugar. No Brasil, podemos ter declinações de 0 graus, ou seja, nula, a até 20 graus, dependendo da região. Explicando mais propriamente o experimento, a agulha tende a apontar para o norte graças ao processo de magnetização que nós fazemos nela. Ao criarmos fricção na agulha, a agulha como material metálico adquire as propriedades magnéticas do ímã durante um curto período. Depois que a agulha está imantada, quando colocamos ela em uma superfície que não interfira em seu movimento e ao mesmo tempo dê a possibilidade do magnetismo induzir a agulha, no nosso caso, o papel sobre a água, ela apontará para o norte pelo simples fato do magnetismo terrestre ser muito grande. Nota: a imantação é resultado de vários efeitos eletromagnéticos. Sendo sucinto e direto, o magnetismo se trata de um movimento de elétrons. Porém, há mais complexidades por trás desse efeito. O que conhecemos como ímã é, na ciência, um dipolo magnético. Ou seja, é um objeto com dois polos magnéticos, norte e sul. Esses polos são influenciados diretamente pelas suas polaridades e fazem com que haja um campo magnético ao redor deles, já que o fluxo magnético do polo sul se desloca até o norte e vice-versa, assim como é na Terra. Ao magnetizarmos a agulha, de forma simples, nós influenciamos o momento magnético que estava inativo dentro dela, fazendo com que ela comece a agir como um ímã. Nota: momento magnético se refere a um vetor que existe nos materiais que possuem movimento e carga, e que define a capacidade de se alinhar em um campo magnético, ou seja, que tem capacidade de distinguir polaridades. Curiosidade: em relação às bússolas, muitos tendem a se questionar sobre a hipótese de caso nós estivermos em cima do norte, o que irá ocorrer? E essa pergunta tem duas respostas. A primeira é: se estivermos no norte geográfico, a declinação magnética será muito alta e faria com que apontasse para o lugar errado, em termos geográficos. Agora, se estivermos no norte magnético da Terra, o que irá acontecer pode variar. A bússola pode simplesmente não fazer nada ou pode apontar para regiões distintas. Isso se dá pelo fato de que o norte para onde a bússola aponta é justamente onde ocorre o encontro dos vetores magnéticos da Terra. Esses vetores são quem criam as declinações magnéticas. Quando se está hipoteticamente em cima do polo norte magnético, os vetores magnéticos estão perpendiculares à sua posição, criando um ângulo de 90 graus.
Logo, a tendência do ponteiro da bússola é ir para baixo. Questão 9. Todo metal é magnético. Explique sua resposta. Não, nem todo metal é magnético. Apenas os metais que possuem propriedades ferromagnéticas, como ferro, níquel e cobalto, são magnéticos. Outros metais, como o ouro, prata e alumínio, não apresentam magnetismo detectável. Questão 10. O que são materiais ferromagnéticos? Dê 3 exemplos desses materiais. Materiais ferromagnéticos são aqueles que podem ser magnetizados, isto é, podem se tornar ímãs permanentes ou ser fortemente atraídos por ímãs. Eles possuem domínios magnéticos que, quando alinhados, criam um campo magnético forte. Exemplos: ferro, níquel e cobalto. Questão 11. O que são materiais geomagnéticos? Dê 3 exemplos desses materiais. Materiais geomagnéticos são aqueles que são repelidos por campos magnéticos. Eles não mantêm o magnetismo quando afastados do campo magnético, pois não possuem dipolos magnéticos permanentes. Exemplos: cobre, ouro e grafite. Questão 12. O que são materiais paramagnéticos? Dê 3 exemplos desses materiais. Materiais paramagnéticos são aqueles que são atraídos por campos magnéticos, mas de forma muito fraca. Eles não retêm o magnetismo ao serem removidos do campo magnético. Exemplos: alumínio, magnésio e platina.